A partir de agora, a Escola Bíblica Dominical está bem pertinho de você. Acorde. Desperte para a vida. O Seis Talhas já está no ar. Aumente o som do seu rádio, pois o pastor Adson Meira quer ministrar bênçãos para toda a sua família. Programa Seis Talhas. O campeão de audiência nas manhãs de domingo. Seis Talhas. Olá, Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, norte de Minas Gerais, bom dia! Começa agora mais uma edição do Seis Talhas, um programa que tem como finalidade o ensino sistemático das Escrituras Sagradas. Os nossos temas são todos extraídos das lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o nosso tema para ser ministrado hoje, Davi e uma vida de prudência. Davi e uma vida de prudência. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Que a paz de Cristo esteja com todo o povo de Deus. Bom dia, norte de Minas Gerais, bom dia, Poções, Planalto e Barra do Choça. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Acorde sua família mais cedo e participe de uma escola bíblica abençoadora. Seis Talhas. Agora são 8h07 na Brasil FM. Olha, a vitória sobre Golias. Nós falamos na semana passada, e essa vitória sobre Golias foi um divisor de águas na vida de Davi. Embora o rei Saul não tivesse cumprido a promessa de lhe dar a sua filha, fez de Davi um dos comandantes do exército de Israel. E então nasce o guerreiro Davi, o maior de todos os conquistadores da história de Israel. A vinculação de Davi com a guerra foi tanta, que o próprio Deus não permitiu que Davi construísse o templo, precisamente para impedir que a ideia do sangue e da guerra fossem associadas ao nome do Senhor Deus, que é o Deus de paz. Bom dia, a paz do Senhor, o Seis Talhas já está no ar. Acorde, desperte para a vida. O Seis Talhas já está no ar. Seis Talhas, a escola bíblica dominical bem pertinho de você. Bom, pois bem, nosso tema de hoje, Davi e uma vida de prudência. Davi e uma vida de prudência. Olha, Abner, o comandante do exército de Saul, ele trouxe Davi após a vitória sobre o gigante. Trouxe a presença do rei Saul, tendo o jovem Davi trazido a cabeça de Golias em suas mãos. E Saul perguntou ao jovem Davi de quem ele era filho, tendo então o garoto dito que era filho de Jessé, o belamita. E esta expressão bíblica, nos mostra que apesar de Davi frequentar já a corte de Saul, periodicamente, a fim de expulsar o espírito maligno da presença de Saul e ser seu pajem de armas, não o fazia conhecido na corte real, sendo mais um dos muitos serviçais que eram convocados pelo rei, dentro aí das leis vigentes quanto ao reino, estatuídas quando do estabelecimento da monarquia, que ainda era principiante e não possuía nenhuma infraestrutura burocrática, até porque nem capital Israel tinha naquela época. Então, com a vitória sobre o gigante, a situação mudava de figura. Davi se destacara e se tornara um verdadeiro campeão dos israelitas. De tal maneira, amados, que o rei Saul não mais deixou que retornasse para a casa de seu pai Jessé.
requisitando seus serviços em caráter permanente. Nós vimos isso aí logo no capítulo 18, que é o capítulo que nós estamos estudando, e o versículo de número 2, do primeiro livro de Samuel. Assim que Davi foi levado ao rei Saul e determinado que se mantivesse servindo na corte, a Bíblia nos dá conhecimento de que surgiu uma amizade à primeira vista entre Davi e Jonas, filho de Saul, outro valoroso guerreiro de Israel e que, em teoria, era o herdeiro do trono. Jonatas era o filho primogênito de Saul e, como tal, naturalmente, era o herdeiro da coroa de Israel. E como se não bastasse, tratava-se de um valoroso guerreiro. Tinha sido o principal responsável pela vitória de Israel sobre os filisteus na primeira guerra que havia ocorrido entre estes povos, sobre o reinado de Saul. Vitória esta que fez com que Jonatas se tornasse extremamente popular entre os soldados, a ponto de ter o exército se voltado contra o próprio Saul e ficado a favor de Jonatas. Então, assim como ocorrera com o mancebo que havia anunciado a Saul a respeito de Davi, quando o rei estava a procurar alguém que o pudesse livrar do mau espírito que o afligia, Jonatas também, que a Bíblia indica ter sido um homem fiel e temente a Deus, viu em Davi, logo no primeiro instante, um jovem que era valente, animoso, homem de guerra, sisudo de palavras, de gentil presença e com quem o Senhor estava. Amados ouvintes do programa Cestalhas, vimos mais uma vez, agora através das impressões de Jonatas, que a visão espiritual é reservada única e exclusivamente para aqueles que temem a Deus, para os seus servos. Assim como aquele jovem, Jonatas pôde ver em Davi muito mais que um campeão. Viu em Davi que Deus era com ele. Viu um escolhido do Senhor. Seus olhos eram espirituais. Sua mente era espiritual. Da mesma maneira nós, que servimos a Deus e que temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, temos de ter a mente de Cristo. Tudo discernindo espiritualmente. Nos dias difíceis em que nós vivemos, onde até mesmo os escolhidos correm risco de ser enganados, torna-se indispensável que tenhamos sempre a luminosidade provinda da luz do Evangelho de Cristo. Precisamos dia após dia. A falta de comunhão com Deus tem chegado nos dias atuais e cegado a muitos, cegado espiritualmente muitas pessoas. Do ponto de vista de uma pessoa egoísta e ciumenta, Jonatas tinha todos os motivos para odiar Davi e querer seu mal, pois o surgimento daquele jovem que se tornara o campeão da segunda guerra entre os filisteus e israelitas, que seria extremamente popular, não só entre os soldados, mas também entre as mulheres, que viria a se tornar o genro do rei, punha na corte um concorrente direto para o trono de Israel. Se tinha alguém que deveria se levantar contra Davi ali na corte real, seria Jonatas, diretamente ameaçado de se tornar, como tudo indicava, de ser o segundo rei de Israel, porque morrendo Saul, quem ia assumir o reinado era Jonatas, seu filho primogênito. No entanto, ao longo da história, veremos em Jonatas alguém que sempre esteve disposto a defender Davi, inclusive sabendo que Deus o havia escolhido para suceder seu pai no trono. E por incrível que possa parecer, será Saul quem perseguirá Davi e não Jonatas, que inclusive se voltará contra Saul ali na defesa de Davi. Algo que o rei jamais compreenderá. Jonatas tinha um amor completamente desinteressado com Davi e foi correspondido neste sentimento.
pois Davi já no trono beneficiará Mefibosete, precisamente por ser Mefibosete filho de Jonatas, logo após a morte de Jonatas. É esse um verdadeiro tipo de amor de Deus que todos os filhos de Deus devem ter. Este amor desinteressado, é esse amor vindo da parte de Deus aos nossos corações, visto que foi ele derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, como nos afirma o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 5. O amor que levou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até a cruz do Calvário, para morrer em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. O amor que é tão esplendidamente descrito por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Aquele hino ao amor. E Jonatas, diante desta visão espiritual que teve, fez uma aliança com Davi. O que será explicitado mais à frente aí na narrativa, como também se despojou de sua capa que trazia sobre si, e deu a Davi, como também seus vestidos, sua espada, seu arco, seu cinto. Então, neste gesto, Jonatas demonstrou claramente que viu em Davi o ungido de Deus. Como era o herdeiro do trono, ao perceber que Deus era com Davi, de imediato discerniu que Davi havia sido escolhido pelo Senhor Deus para suceder Saul. Como Jonatas poderia perceber isto? Por dois motivos. Por primeiro, porque como herdeiro do trono, certamente tinha conhecimento daquilo que Samuel havia dito a Saul. Ou seja, que o rei havia sido rejeitado, logo no capítulo 13, o rei Saul havia sido rejeitado e que o Senhor já havia escolhido alguém para sucedê-lo. Por segundo, por ser um homem temente a Deus, certamente sentiu da parte do Senhor que ali estava quem havia sido o escolhido de Deus, mencionado por Samuel. E dirá alguém, que Jonatas não tinha o Espírito Santo de Deus, pois naqueles dias o Espírito Santo era dado sob medida, e desta maneira não tinha ele como ter o discernimento espiritual, por não ser a habitação do Espírito Santo de Deus, como tem os salvos na atual dispensação. No entanto, ouvintes do Sextalhas, não podemos deixar de observar que, embora estivéssemos no tempo da lei, havia homens e mulheres fiéis ao Senhor, e o Senhor jamais os deixaria à mercê de seus planos e propósitos. Deus falava por meio dos profetas, e aqueles que criam nele, certamente criam no que diziam os profetas. Jonatas teve conhecimento do que Samuel disse a Saul, e portanto, ao ver Davi vitorioso como foi, em nome do Senhor, assim como aquele mancebo do capítulo 16, Jonatas então percebeu nitidamente que Deus era com Davi. Esta percepção de Jonatas e do mancebo do capítulo 16 nos mostra claramente que em todos os tempos Deus sempre tem um remanescente que lhe é fiel. Sempre há aqueles que não dobram seus joelhos a Baal e que, a despeito de posição, classe social, riqueza, erudição, estão atentos ao Senhor e à sua palavra. Tanto o mancebo anônimo, no capítulo 16, que deu notícia da existência de Davi a Saul, como o príncipe herdeiro Jonatas, tiveram condições de ver em Davi a ação divina em prol de seu povo. Que sejamos como eles, amados ouvintes. Que sejamos como eles. E numa época em que este discernimento é muito mais amplo que no tempo da lei, porque nós estamos na dispensação da graça, possamos desfrutar da imensa
bênção de Deus, da imensa bênção de possuirmos a mente de Cristo e sermos homens espirituais. É triste ver, entretanto, muitos nos dias atuais, nos dias em que vivemos, estão como Saul e Abner, incapazes de saber quem era Davi, e que se contentaram em saber quem Davi era tão somente ali do ponto de vista biológico, do ponto de vista social, como filho de Jessé. Quantas vezes muitos cristãos são levados a desconsiderar e a desconhecer vasos abençoados que o Senhor tem levantado no meio do seu povo, por ver nele só um pajem de armas. Veem apenas um pajem de armas e não um ungido do Senhor. Eu vou aqui, já volto, dar continuidade ao nosso tema de hoje. Vamos, o tema do programa Seis Talhas de hoje, Davi e uma vida de prudência. Pois bem, nos diz o texto sagrado que, incorporado ao exército do rei em caráter permanente, Davi saía aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência. E se conduzia com prudência. Davi foi aceito ali por todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Então, apesar de todas as honrarias e do prestígio recebidos, Davi, em momento algum, deixou de ser submisso ao rei Saul. Saía aonde quer que Saul enviava. O ungido de Deus, amados, o ungido do Senhor, deve ser sempre um exemplo de obediência. Obediência a todos quanto estão à sua volta. Afinal de contas, como podemos obedecer a Deus a quem não vemos, se não obedecermos aos homens a quem vemos? Então, como é belo vermos servos de Deus que não têm o mesmo comportamento, obedecendo àqueles que foram postos à frente do rebanho. A Bíblia nos manda obedecer aos pastores. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Logicamente que toda esta obediência é condicionada à obediência a Deus, mas jamais uma rebelião, que é pecado de feitiçaria. Então, nossa obediência aos pastores é indispensável para que tenhamos um bom testemunho da parte de Deus. Além de obedecer a Saul, Davi também conduzia-se com prudência. Davi, como uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, era prudente. Tinha a sabedoria divina, algo que nos vem do alto, como nos diz Tiago. Algo que é resultado de um pedido que fazemos a Deus. Qualidade que advém ao homem como consequência de seu temor ao Senhor. É essa sabedoria que vem do alto. Davi era prudente quando cuidava das ovelhas de seu pai, como também quando passou a cuidar das armas de Saul. E ao enfrentar o gigante, como vimos nos 2 últimos domingos, também demonstrou prudência. Agora que se encontrava por cima, esse por cima aí entre aspas, que se encontrava por cima, gozando da estima do rei, da estima do príncipe herdeiro Jonatas, também se conduzia com prudência. A prudência é uma qualidade que advém do nosso conhecimento de Deus, independente das circunstâncias em que nos encontramos, se na tempestade ou na bonança. Independente. Davi não se deixou empolgar, embora fosse jovem e estivesse desfrutando de um período de fama e de sucesso. Davi não se deixou empolgar por isso. Saul, percebendo o valor de Davi, apesar de sua pouca idade, ao ver que o jovem tinha habilidade e a bênção de Deus sobre a vida dele, não teve qualquer dúvida em pô-lo diante da gente de guerra. Como seria bom
que muitos pastores, nos dias de hoje, tivessem esta mesma atitude, esta mesma visão, pondo jovens talentosos e que se revelaram ser chamados por Deus à frente de departamentos e atividades da igreja, trazendo o necessário dinamismo e vigor de que a igreja carece. Temos muitas mãos de obra nos dias atuais vindo dos jovens. Não podemos perder essa mão de obra. Tem muitos jovens responsáveis, muitos, que precisam de uma oportunidade no trabalho na casa de Deus. Pois bem, a prudência de Davi, por ser vinda do alto, fez com que aquele jovem, comandando homens de guerra, tivesse um comportamento exemplar. A sabedoria que vem do alto, nos diz Tiago no capítulo 3 e o versículo 17, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, por se conduzir desta maneira, Davi foi aceito aos olhos de todos, inclusive dos servos de Saul, ou seja, dos demais líderes militares e pessoas de responsabilidade na corte real. Pessoas que, já era velha, de estrada. Pessoas que eram velhas de estrada. No entanto, começou a admirar a Davi. O verdadeiro salvo na pessoa de Jesus Cristo tem uma conduta como a de Davi, movido pela sabedoria que vem do alto. É pessoa que conduz o fruto do Espírito Santo de Deus em sua vida, praticando boas obras e contra as quais não há lei, né? Já nos diz o apóstolo Paulo. Será sempre uma pessoa que com a pureza é pacífica, é moderada, é tratável, cheia de misericórdia. Uma pessoa assim faz bem a todos quantos cercam. Põe no ar o bom cheiro de Cristo Jesus. Mas, se o crente produz esses frutos, por que então somos hostilizados pelo mundo? Amados, precisamente porque o bom cheiro de Cristo produz para os que se salvam cheiro de vida, mas para os que se perdem, cheiro de morte. Se para os salvos cheiro de vida, produz cheiro de vida, para os que se perdem, cheiro de morte. Apesar de serem pessoas boas, cujo caráter é reconhecido por todos, não serão todos que irão se regozijar com tal conduta, o que levará o homem ou a mulher de Deus a ser hostilizado por aqueles que rejeitam a Cristo. Não é por outro motivo que o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira epístola no capítulo de número 2 e o versículo de número 12, diz que devemos ser criticados e perseguidos pelo que fazemos de bom. Isso mesmo. Seremos criticados e perseguidos pelo que fazemos de bom. Eu lhe pergunto, o crente só faz o bem às pessoas, é isso? O crente só faz o bem. No entanto, é hostilizado o tempo todo, é perseguido, fala mal do crente. E outra coisa, se ele não fizer o bem, o mal também ele não faz. Mas, no entanto, é criticado, é perseguido, porque faz o bem. Foi precisamente o que sucedeu a Davi. Apesar de ser aceito aos olhos de todo o povo, inclusive dos servos de Saul, o jovem comandante acabaria por despertar inveja e hostilidade por parte do próprio rei Saul. Por parte do próprio rei Saul.
Davi chefiava um grupo de assalto, ou seja, uma tropa que efetuava ataques repentinos aos inimigos e que trouxe a Davi uma grande popularidade entre o povo. Mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria, com instrumentos de música. Saíram cantando, né? E tais mulheres, em canto responsivo, tá? Canto responsivo é aquele que canta e o outro repete. O canta e o outro repete. Tipo essas músicas, os repentistas, né? Que um fala, o outro depois fala. E as mulheres então saíram nesse canto responsivo, passaram a dizer que Saul feriu aos seus milhares, tá? Mas Davi a 10 milhares. E negócio não ia ficar bom não. Saul feriu os seus milhares, mas Davi a 10 milhares. Logo nos versículos 7 e 8 do capítulo 18. E isso despertou a inveja do rei Saul, que se desgostou ao ouvir as mulheres dizerem que Saul matava milhares, mas Davi dezenas de milhares. E tendo enfrentado de início a inveja de seu irmão primogênito, o Eliabe, do qual facilmente pôde se desviar, Davi agora passava a enfrentar a inveja daquele a quem servindo estava, que o próprio rei Saul. Interessante observarmos, ouvintes, que Davi não tinha culpa alguma do que ocorrera. Que culpa tinha Davi das mulheres que estavam cantando isso? Qual era a culpa de Davi? Nenhuma. Davi não tinha culpa alguma do que ocorrera. Conduzia-se com prudência e era obediente a Saul. Mas o povo, numa ocasião festiva, acabou por colocá-lo em má situação diante do rei. Esta será a primeira de algumas vezes em que folguedos levados a efeito pelos israelitas, e dos quais Davi participou, lhe traria problemas em sua vida. Tá? Na vida da igreja odierna, na vida da igreja dos dias atuais, não tem sido diferente. O que mais encontramos nos shows, com raríssimas exceções, nos shows da atualidade, são folguedos, festividades despropositadas, ou seja, sem propósito de louvor a Deus, sem propósito de salvação de almas, onde há um nítido desvio de foco, centrando-se na pessoa, na criatura, no entretenimento. Ô fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. As mulheres saíram ao encontro do rei Saul para celebrar as vitórias, mas em vez de agradecerem a Deus por essas vitórias, aproveitaram a ocasião para renovar ao invés de aproveitar que aquela ocasião para renovar um pacto com o Senhor, como se fez na vitória sobre os filisteus nos dias de Samuel, quiseram fazer folguedos, quiseram fazer festanças, com danças e instrumentos de música. Nos dias atuais não tem sido diferente. Em muitos eventos, só a carne vale. É só o pula-pula. É só o pula-pula. E se esquecem de cultuar a quem realmente merece, que é o Deus Altíssimo, o Deus vivo, o poderoso. Por causa da inconsequência das mulheres que dançavam, tocavam e faziam cantos responsivos, ou seja, um grupo cantava e o outro respondia, como eu mesmo disse aí, algo similar aos repentistas do Nordeste brasileiro, acabou saindo o cântico desrespeitoso ao rei e que lhe inspirou a indignação e a inveja contra Davi. O que Davi tinha a ver com isso?
O que Davi tinha a ver com isso? O que Davi tinha a ver com esses folguedos? Nada. Dirão alguns que as mulheres também não tinham culpa desta reação de Saul, que não podiam ser censuradas por isto. Estavam apenas dizendo o que sentiam. Dizem e têm razão em dizê-lo. A indignação e inveja de Saul eram resultado de uma vida espiritual fracassada, de uma rebeldia contra o Senhor, que faziam de Saul um homem voltado para as coisas materiais. E pior do que isso, obcecado com a ideia de que perderia o reino a alguém que seria levantado por Deus, como havia dito o profeta Samuel. No entanto, é inegável que as atitudes das mulheres eram inconvenientes e completamente dispensáveis e desnecessárias. Criou-se um clima de irreverência, em que se começou a dizer o que não se tinha coragem. Não se tinha coragem de dizer, aproveitou o momento para dizer. Em que se começou aí a desconsiderar o monarca, um tipo de celebração que não correspondia à santidade que o povo de Deus deveria ter. Não é diferente nos dias atuais. Os folguedos têm contribuído enormemente para que a irreverência e a carnalidade penetrem nos eventos promovidos pelo povo de Deus. Isso dá ocasião para que os sentimentos ocultos, as más intenções e os maus desígnios aflorem no meio dos crentes, em grande prejuízo à vida espiritual de todos. Danças e músicas sensuais que despertam a emoção, que levam à satisfação dos sentidos físicos, são atividades que só trazem prejuízo espiritual, que em nada contribuem para a adoração e para o louvor a Deus. Fujam, amados e estimados ouvintes destes folguedos. Eu vou aqui, já volto. Pois bem, nosso tema, Davi e uma vida de prudência. Olha, após os folguedos daquelas mulheres, Davi passou então a ser perseguido com intensidade pelo rei Saul, que buscou mais de uma vez tirar-lhe a vida. A perseguição implacável fez com que Davi tivesse de fugir e assim perder a sua função no reino, num instante em que, inclusive, já era genro do rei Saul, pois havia se casado com Mical. Saul passou a temer a Davi e a perceber que a unção de Deus estava sobre Davi, constituindo-se, portanto, em nítida ameaça a seu reinado. E como resultado daquela malfadada festa das mulheres, Davi passou a ser tido por Saul em suspeita, como nos diz aí o capítulo 18, versículo 9. Saul começou a desconfiar que Davi era o homem que Deus havia escolhido para sucedê-lo, conforme a palavra que lhe fora pronunciada pelo profeta Samuel. Quando o profeta Samuel diz, olha, Deus disse que já tem escolhido um segundo o seu coração. E com esse episódio agora do capítulo 18, aí no versículo 9, Saul então já tem Davi em suspeita. Será que é ele? Será que é ele o que Deus escolheu? E esta suspeita, que nada mais era que inveja, tanto que a NVI traduz essa palavra hebraica por inveja, era resultado do caráter maligno de Saul. A inveja é propriamente dos maus, daqueles que se recusam a servir a Deus, a começar de Caim. Por isso o Asaf, no Salmo 73, disse que quando começou a sentir inveja dos homens ímpios, estava a ponto de se desviar dos caminhos do Senhor. Amados,
Ter inveja é se pôr nas mãos do inimigo. É começar a andar no caminho de Caim. Cuidado, não deixa este sentimento maligno fazer parte da sua vida. A inveja. E não demorou muito para que Saul, assim como Caim, tentasse pela inveja. Saul tentou então matar Davi. Num dia em que se encontrava ali atormentado pelo espírito maligno que o afligia, no mesmo instante em que Davi, como sempre, tangia sua harpa, ou seja, dedilhava a sua harpa, a fim de afugentar o demônio, tendo Saul uma lança na sua mão, Saul atirou a lança contra Davi, tentando o encravar na parede por 2 vezes, não tendo sucesso, porque Davi se desviou dele. E este episódio é bem esclarecedor. É bem esclarecedor. Por primeiro, vimos que Saul continuava sendo atormentado pelo espírito maligno. E que naquela ocasião profetizava no meio da casa. Saul, ele continuava sendo atormentado pelo espírito maligno e que naquela ocasião, inclusive, profetizava no meio da casa. Então, estimados ouvintes, devemos ter o discernimento espiritual para podermos distinguir os espíritos que são de Deus e os que não são de Deus. Quantos na atualidade, ao verem alguém passear pelo meio da casa de Deus, já vão glorificando e aceitando tudo quanto se faz, sem saber se se trata de um espírito maligno que está ali para tumultuar e impedir que as pessoas sejam abençoadas? A presença do espírito maligno deu ao rei a coragem para que matasse Davi. Aquilo que era acalentado há dias, quem sabe meses, em seu coração. Por causa de quê? Por causa da inveja. Ele foi estimulado, incentivado pelo espírito maligno. Saul foi alimentando aquilo, alimentando, logo depois foi estimulado, foi incentivado pelo espírito maligno. A possessão demoníaca muitas vezes tão somente intensifica algo que já está no coração do homem. A situação espiritual de Saul era lamentável, era lastimável, pois ele havia sido rejeitado por Deus, havia perdido o Espírito Santo de Deus. Mas não foi o demônio que instalou no coração de Saul o desejo de matar Davi. O espírito maligno apenas o estimulou, apenas o aguçou. Saul tinha uma lança na mão, enquanto Davi tangia sua harpa, enquanto Davi dedilhava a sua harpa. Que diferença de ferramentas, né? Olha que diferença de ferramentas. Enquanto Saul, em sua casa, sem qualquer necessidade de estar armado, mantinha uma lança na mão, Davi, chamado que fora pelo fato de Saul estar perturbado, trazia sua harpa, que dedilhava, a fim de que o espírito maligno fosse afugentado. Saul tinha em sua mão um instrumento de morte. Davi tinha em suas mãos um instrumento de vida, um instrumento de música, um instrumento de louvor a Deus. As ações de Saul eram voltadas para a morte. As ações de Davi eram voltadas para glorificar o nome santo do Senhor. As mãos simbolizam as obras das Escrituras Sagradas. Eu te pergunto nesta manhã, como tem sido usado as suas mãos na obra de Deus? Como? Como tem sido usado as suas mãos na obra do Senhor? Saul conseguiu atirar a lança contra Davi, enquanto Davi continuava a tocar para que o espírito maligno se afugentasse. E essa experiência para Davi deve ter sido extremamente traumática. Certamente o jovem deve ter perguntado por que ao tocar a harpa o espírito não se afugentou de Saul como das outras vezes.
E mais do que isso, ainda Saul pôde por 2 vezes tentar matá-lo. Teria Deus o abandonado? Quantas vezes o Senhor também permite que nos embates com o maligno, o inimigo pareça ter alguma vantagem sobre os seus servos? Enquanto nós, cheios do Espírito Santo de Deus, sem ter feito coisa alguma, coisa que desagrade a Deus, pareça que estejamos derrotados. O propósito de Deus é sempre para o nosso próprio bem. O propósito de Deus é para o bem dos seus. É para o bem daqueles que o servem. Nos diz a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 29 de Jeremias. Vamos lá, vamos ler. Jeremias 29, versículo de número 11. Diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Ó, os planos de Deus, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro melhor. Jeremias 29, 11. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8 e o versículo 28. Romanos 8, 28. Abriu aí? Muito bem. Diz assim, ó: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados ouvintes do Sextalhas, mesmo quando parece que o mal está a vencer, não creiamos nesta possibilidade. Sabe por quê? Que tudo ocorre para o nosso fortalecimento diante do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor. Davi quase foi encravado na parede por 2 oportunidades. Mas Deus permitiu que Saul intentasse 2 vezes contra a vida de Davi, para que ocorressem algumas importantes coisas. Algumas importantes coisas. Quer ver? Primeiro, Davi precisava saber o que se passava no coração de Saul. Até então, Saul não havia revelado sua indignação, nem sua inveja. Sendo um homem que se conduzia prudentemente, Davi precisava deste conhecimento. E ninguém conhece o coração do homem senão Deus, né? Então Davi, ele tinha que conhecer. E conhecer esse sentimento dentro de Saul, Saul teria que externar, colocar para fora esse sentimento. Então depois que ele fez isso, Deus permitiu, Davi já passou a conhecer o que é que estava no coração de Saul. Segundo, Davi precisava ser retirado para a sua proteção da presença constante diante de Saul, a fim de que pudesse ali continuar suas atividades sem correr o risco de uma desconfiança insana, de uma desconfiança maníaca, psicopata, pois teria de vigiar durante todo o tempo. Se continuasse a servir a Saul, e como era obediente, não poderia simplesmente sair da corte sem que o rei o mandasse. Ele era obediente. Então o episódio fez com que o próprio Saul o mandasse para fora de seu convívio. Terceiro, nós vimos aí que Davi deveria aprender a lição de que sua vida estava nas mãos de Deus. Sua vida estava nas mãos do Senhor. E que ninguém poderia atentar com sucesso contra a sua vida. Esta experiência era necessária para que a fé e a esperança de Davi não desfalecessem no futuro. Vendo Saul que não conseguira matar Davi, apesar de ser grande guerreiro e de estar à sua mercê, compreendeu que Deus era com Davi.
e que não haveria como ele, um rejeitado do Senhor, lutar contra Davi. Assim transferiu Davi de posto, colocando como chefe de 1000, função que o fez ficar fora do convívio ali de Saul em sua casa. Mais uma vez, vimos como Davi tinha o Espírito Santo de Deus. Com sua popularidade e tendo sido alvo de uma tentativa de homicídio, poderia ter intentado uma rebelião contra Saul. Ele poderia então se revoltar contra Saul, já que Saul atentou contra a sua vida. Entretanto, como era um homem de Deus, como era um servo do Deus Altíssimo, desconsiderou por completo o ato criminoso do rei e obedientemente aceitou assumir a chefia de 1000 como lhe foi determinado. Eu te pergunto nesta manhã, você tem agido desta maneira? Hein? Meu ouvinte, minha ouvinte, você tem agido desta maneira? A obediência de Davi à ordem de Saul, alguém que tentou matá-lo, é mostrada no texto bíblico como mais uma demonstração de prudência de Davi. E o fato que levou, o Senhor a ser com ele em todos os seus caminhos. Justamente essa obediência de Davi. O versículo 14 do capítulo 18 nos diz: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. E o Senhor era com ele. Capítulo 18, verso 14. Quantos servos do Senhor têm perdido as bênçãos porque não conseguem engolir os sapos? Quantos servos do Senhor têm perdido as bênçãos de Deus porque não conseguem engolir os sapos? Seja prudente como Davi, minha irmã. Seja prudente como Davi, e certamente o Senhor será contigo. Hoje é muito mais fácil se rebelar, é muito mais fácil rebelar-se do que se submeter a uma ordem. Em vez de terem a companhia do Senhor, como teve Davi, o que essas pessoas conseguem é tão somente o ai de Deus, o ai de Jesus, constado em Mateus 18, versículo 7. Ai daquele por quem vier o escândalo. O resultado de Davi ter se conduzido prudentemente, obedecendo a Saul e deixando tudo nas mãos do Senhor, foi o fortalecimento de sua posição diante de Israel. Ao obedecer a Saul, sendo chefe de 1000, sem qualquer atitude de insubmissão, Davi fez com que o rei tivesse receio dele. O versículo 15 nos diz: vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele, ou seja, tinha medo dele. Ao sair do convívio da casa do rei e passar a sair e entrar diante do povo, Davi manteve e aumentou a estima do povo com relação a ele. Veja o versículo 16. Aumentou a estima do povo com relação a ele. Vendo Saul que não podia vencer Davi, tentou fazê-lo por meio dos inimigos do povo de Deus. Assim, em vez de matar Davi, quis criar circunstâncias pelas quais os filisteus pudessem matar. Nós vemos isso aí logo no verso 17. Assim ainda opera o nosso adversário, o adversário de nossas almas. Não contente com o livramento advindo da parte de Deus, trata incansavelmente de armar outras estratagemas, de armar outras armadilhas, outras emboscadas, para tentar vencer os servos do Senhor. Portanto, minha irmã, meu irmão, meu ouvinte, fique sempre alerta, fique sempre atento. Saul tornou a dizer que daria sua filha Merabe em casamento, se Davi lhe fosse filho valoroso,
e guerreasse as guerras do Senhor. Com esta promessa, sabendo que Davi tinha interesse em casar-se, criou uma situação para que Davi se mostrasse mais ousado na batalha, mais atrevido, a fim de que, com suas peripécias, pudesse se tornar genro do rei. Amados, devemos ter muito cuidado com os estímulos, entre aspas, trazidos pelo inimigo, quando bem nos conduzimos na presença do Senhor. Hoje são muitos os que, vendo o seu sucesso no bom combate, na luta contra o mal, vendo esse sucesso que você está tendo, querem te incentivar a ser afoito, a ser atrevido, em troca de vantagens na obra do Senhor, de projeção na igreja, de projeção no ministério e na mídia. Saul tentou levar Davi à imprudência, mediante o uso de legítimos desejos do jovem chefe de 1000, ou seja, de sua coragem, de seu desejo de constituir família, de seu desejo de defender Israel dos inimigos para a glorificação do nome do Senhor. No entanto, Davi, ele não se deixou levar pelos estímulos de Saul, pelos incentivos de Saul. Continuou a se conduzir prudentemente, não pondo em seu coração o desejo de se tornar genro do rei, ou seja, o desejo de poder, o desejo de posição, o desejo de riqueza, nem tampouco o desejo de satisfação dos instintos sexuais. Como é belo quando o crente deixa de lado todas essas coisas e continua a ter como objetivo servir e agradar a Deus, servir e agradar ao Senhor. Muitos têm começado bem a jornada rumo ao céu, mas no meio do caminho sucumbem diante destas ofertas do adversário. Quando não é o amor ao dinheiro, a imoralidade sexual. Quando não é nem uma coisa nem outra, é o desejo de fama e de projeção, a vaidade. Não podemos, amados ouvintes, nos prender por essas coisas que podem aí sufocar a nossa fé. Não podemos nos prender por essas coisas para que não venhamos a ser derrotados. O inimigo, ele tem seus ardis e não podemos ignorá-lo. Ele tem os seus ardis e não podemos ignorá-lo. Davi continuou a se conduzir como antes aí nas suas guerras, nas suas operações militares. Não se achou com direito de ser genro do rei. Manteve a sua posição de modéstia, reconhecendo suas origens, lembrando que por sua vida e pela sua família não tinha como se tornar genro do rei. Davi sabia que estava a vencer as guerras do Senhor pela companhia do Senhor, não por seus méritos. Sabia que tudo devia ao Senhor e que a ele se deveria dar toda a honra e que a ele o Senhor deveria dar toda a glória. Davi se colocava como um verdadeiro servo do Senhor. Deus era o seu Senhor e ele continuava sendo o servo. Como é bom quando o crente reconhece que sem Jesus nada pode fazer. Como isso é bom. Quando, porém, o crente começa a achar que tem direitos diante de Deus, que pode cobrá-lo, exigir algo ao Senhor, que pode determinar isso ou determinar aquilo, está a um passo de ser alvo dos ardis satânicos, dos cuidados deste mundo e da sedução das riquezas. Tome cuidado, tome cuidado. Lembre-se que você sempre será servo. Você é e sempre será servo. E que ele, o grande, o soberano, o todo-poderoso, ele continua sendo o Senhor.
28 minutos. Olha, Saul verificando que Davi não lhe dera ouvidos, ou seja, não deixara de agir prudentemente, porque Davi continuou sendo prudente, com mais um estímulo a que abandonasse sua conduta agradável a Deus, ao tempo determinado para que desse Merabe a Davi, deu sua filha Merabe a outra pessoa. Saul então entrega a sua filha Merabe a Adriel, o meolatita. Ele não entregou a Davi. E Davi tinha mais um motivo para deixar de servir a Saul. Saul faltou com a palavra dele mais uma vez. Havia sido obediente ao rei quando este o mandou para a chefia de 1000, mesmo depois de ter sido vítima de uma tentativa de homicídio. Sem que pedisse coisa alguma, Saul lhe prometera sua filha Merabe. Lhe prometera em casamento, renovando, aliás, a promessa já não cumprida de antes da vitória aí sobre Golias, que ele já havia prometido e não cumpriu quando Davi matou Golias. Torna a prometer e não cumpre. E agora o rei quebrava a sua palavra, dando Merabe a Adriel. Não era a hora aí então de se rebelar contra o rei? Não era a hora de Davi se rebelar contra Saul? Não era a hora de enfrentá-lo, já que era o ungido de Deus e o povo estava ao seu lado? Não. Não era. Davi não se abalou e se manteve tanto quanto antes. Será que você, ouvinte, faria o que Davi fez? Será que você se manteria em sua posição, apesar da quebra de promessa, da falta de hombridade do seu gerente? Será que você se manteria em sua posição, apesar da quebra de palavra, da quebra de promessa do seu chefe, do seu líder, de quem está a te dirigir? Será? Ou como já dizia minha mãe, sai soltando os cachorros? Mical, outra filha de Saul, estava apaixonada por Davi, afeiçoada a Davi, amava-o. E o rei Saul percebeu essa circunstância. Mas Davi, sabedor de sua condição, não ousava pedir Mical, a filha do rei Saul. Não ousava lhe pedir em casamento. O rei, sabendo que a afeição era mútua, tanto Davi quanto Mical estavam um gostando do outro, mais uma vez, mal intencionado, mandou que chegasse aos ouvidos de Davi, que via com bons olhos o seu casamento com Mical, e que, como dote, aceitaria que lhe trouxesse 100 prepúcios de filisteus, como demonstração aí de vingança junto aos inimigos do rei. E com esta astúcia, Saul, ele queria criar uma ocasião para que Davi iniciasse uma peleja contra os filisteus, por um motivo particular e não coletivo, e portanto sem condições de reunir todo o exército israelita e fosse morto pelos filisteus em batalha. Animado pela oferta real, pela possibilidade de se tornar genro do rei e casar-se com a mulher de quem estava afeiçoado, Davi estaria muito mais vulnerável e poderia ser morto. Este episódio, amados, nos traz algumas lições importantes que você deve aumentar mais o som do seu rádio e prestar atenção. Esse episódio nos traz algumas lições super importantes. A primeira é que Saul não teve coragem de fazer a proposta diretamente a Davi.
bem como que este assunto fosse tratado em segredo, como é típico dos astuciosos. Ele quis criar uma situação em que ficava encoberto, onde se tem apenas insinuações e mexericos, futricas, fuxicos. Sempre que estivermos diante de uma situação como essa, tenhamos redobrado cuidado, pois as coisas de Deus sempre são claras, objetivas. As coisas de Deus são sempre transparentes. Nada de, eu ouvi dizer, tá tendo um boato aí, tá tendo um comentário assim. Não. Vai à origem, vai à fonte. Já notou que o fuxiqueiro, o mexeriqueiro, ele sempre diz assim, o povo tá dizendo isso. O povo, às vezes é ele, é ela que está dizendo, aí fica botando o nome do povo. Então tenha cuidado. Em segundo lugar, observemos que Davi, embora estivesse gostando de Mical, e isso lhe fosse correspondido, sabia muito bem que não era da mesma classe social da princesa, bem como que não tinha condições financeiras, não tinha condições de com ela se casar, pela diferença existente entre ambos. Davi não era um apaixonado, Davi não era um apaixonado, nem punha sua necessidade e vontade de casar-se acima da racionalidade e da vontade do Senhor, sem medir as consequências. Quanto nos dias atuais, quanto nos dias de hoje, pela pressa em ter uma vida sexual ativa, pela paixão momentânea e passageira, marca um casamento sem o mínimo de condições de construir uma vida a dois minimamente digna. Quantos? E vivem agora na dependência dos pais, dos sogros. Davi sabia que um jugo desigual não era uma atitude coerente. Somente depois que pôde perceber, pela proposta de Saul, que teria condições de desposar Mical, é que Davi então, ele decidiu ir à luta para obter os prepúcios de filisteus necessários para o pedido ali em casamento. Somente depois que pôde perceber que teria condições ali de desposar Mical. Davi, ele não feriu 100 filisteus para lhes arrancar os prepúcios, mas sim 200 filisteus. Ou seja, trouxe a Saul o dobro de prepúcios exigidos como dote. Esta circunstância deixou Saul sem ação, tendo ele de dar Mical a Davi, tornando o genro do rei. Saul então temeu muito mais a Davi, tendo mais uma demonstração de que Deus era com Davi, tornando-se assim inimigo de Davi, pois teve certeza de que Davi era o homem de Deus, havia escolhido Deus para sucedê-lo no trono. Apesar deste gesto atrevido, movido pelo estímulo de Saul, Davi permaneceu se conduzindo prudentemente diante de Saul, não modificando a sua conduta, mesmo sendo agora genro do rei, A perseverança e constância de Davi, apesar das mudanças em sua vida, são um exemplo a ser seguido. Que você possa tomar aí como exemplo a vida de Davi para a sua vida. Você
Você está assistindo o campeão de audiência nas manhãs de domingo, Sextalhas, com o pastor Adson Meira. A nossa missão é encher e transformar o homem com a palavra de Deus. Adson Meira. Servo do Deus Altíssimo, abençoando as famílias da terra, hoje com o tema Davi e uma vida de prudência, até às 10 horas da manhã. Adson Meira. 9h47. Pois bem, não bastasse aí o fracasso do intento de os filisteus serem um instrumento para a morte de Davi, em nova guerra aí contra os filisteus, Davi novamente se destacou, fazendo com que os príncipes dos filisteus não conseguissem adentrar nos termos de Israel, tendo Davi se sobressaído entre os comandantes israelitas, o que fez aumentar ainda mais a sua popularidade. E isto foi demais para Saul, que se viu forçado na sua mente maligna, dominada pela inveja, a elaborar novo plano para dar cabo da vida de Davi. Buscou então trazer para o seu intento aqueles que seriam teoricamente os maiores prejudicados por este sucesso de Davi, ou seja, os comandantes militares, em especial o príncipe herdeiro Jonatas. E percebemos como Deus é maravilhoso, percebemos como Deus é tremendo. Muito tempo antes de Saul tentar trazer Jonatas como seu comparsa na tentativa de matar Davi, Deus já havia criado entre Davi e Jonatas um amor divino, um amor desinteressado e firmado no temor ao Senhor e no desejo de glorificá-lo. Quando Saul manda que Jonatas e seus servos, os servos mais próximos, matassem Davi, em vez de encontrar em Jonatas o mais forte aliado, como pensava Saul, viu em seu primogênito o principal obstáculo para a realização de seu desejo. Jonatas anunciou a Davi a ordem de Saul para matá-lo e sugeriu a Davi que se escondesse, enquanto ele, Jonatas, intercederia a seu favor diante do rei. E assim foi feito, tendo Jonatas defendido Davi diante de Saul, argumentando com o rei que Davi só lhe havia feito benefícios. Só lhe havia feito benefícios até então. Não só ao rei, mas a todo o povo, não havendo causa alguma para que fosse morto. Saul, compreendendo que Jonatas não se sensibilizara com a ameaça do trono, voltou atrás e jurou que Davi não mais seria morto. Davi então retornou tudo como antes no quartel de Abrantes. Amados, agora são 9h50. Enquanto Davi, estava ali no reino, Saul estava tramando tudo para matar Davi, que era uma ameaça ao seu trono. E embora Davi tenha se portado exemplarmente enquanto na corte de Saul, Davi foi crescentemente hostilizado pelo rei, até o ponto de ter de fugir dali para não ser morto. Assim são também os filhos de Deus neste mundo. A hostilidade do mundo contra os ungidos do Senhor, contra os servos do Senhor, contra os crentes, essa hostilidade é tanta e crescente, que chegará um instante em que o Senhor terá de nos levar daqui. Quando aumentar essa hostilidade, virá então
o arrebatamento da Santa Igreja do Senhor. Talhas. 6 talhas. Feche os olhos. Feche os olhos. Curve sua fronte. É hora de falar com Deus. Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de... Senhor, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, por tudo que vais fazer. Obrigado pela manhã que tu tem nos dado. Obrigado pela vida de cada um dos nossos ouvintes. Obrigado pelo programa 6 Talhas, pela tua palavra, Senhor, que veio para alimentar, Senhor, o nosso espírito e a nossa alma. Continue conosco. Deixa as tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um dos ouvintes. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao término de mais um programa 6 Talhas. Que Deus possa continuar nos abençoando. 6 Talhas. Até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.